Oi, gente, que bom estar encontrando aqui com vocês nesse momento que é a oficina do Nova Primavera. Vim compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência, né, de como foi o Nova Primavera e como estão os núcleos e falar um pouco do que me motivou a criar aqui no Agreste de Pernambuco, aqui na cidade de Caruaru, o Núcleo e Comitê de Direito à Cidade do Agreste. Inicialmente, o que motivou de fato é o que vocês também estão motivados para estar aí, que é essa necessidade que a gente tem de fazer transformação social e estar dentro do Nova Primavera pensando formas e jeitos da gente conseguir construir uma disputa ideológica, afetiva e social na sociedade e nas redes. E o núcleo ele vem a partir das reflexões que é do meu campo de atuação, que aqui é o da luta de direito à cidade, né? A gente tem um coletivo que pensa direito à cidade e que foi fortalecido a partir da metodologia que vocês estão tendo acesso e que vocês estão, quem já tem seus núcleos ou quem está agora criando o seu, a partir das metodologias que o Nova Primavera traz para a gente, na formação, nos estudos, na vivência. Então, isso fortaleceu muito metodologicamente como a gente se estruturou. Hoje nós somos organizados com coordenação, multiplicadores, rede de apoio dentro do coletivo, que é o próprio partido, né, que é o nosso apoio, além de pesquisadores, laboratórios, sujeitos que participam e debatem sobre a cidade. E as nossas ações, elas têm sido ações formativas, ações de participação em reunião de planos diretores, a gente tem acompanhado essas movimentações urbanas aqui na região agreste, custeado, obviamente, por todos nós que contribuímos com o coletivo, mas hoje a gente decidiu também dar um passo e a gente começou a perceber a possibilidade da gente também estudar editais que possam dar recursos para a atuação dos comitês. A gente acabou de aprovar um edital e vamos fazer com o coletivo, né, com o núcleo e Comitê de Direito à Cidade do Agreste, uma ação de conscientização sobre meio ambiente, avanço do mercado imobiliário, como essas coisas rebatem no direito à cidade. Então, espero que vocês aproveitem muito esse momento, aproveitem a formação e que a gente possa se encontrar também em algum lugar e trocar experiência e, enfim, conhecer um pouco os comitês que vocês vão formar e o que vocês já possuem. Tá bom? Um ótimo encontro para vocês e aproveitem. Faço parte do Comitê Popular de Combate à Fome aqui em Fortaleza, no Ceará. Nós iniciamos o comitê durante a pandemia. Era nítido nos territórios do Brasil a questão da fome, a questão do desemprego, que impactava diretamente a vida de mulheres negras, mães solos. E nesse espaço, a gente notou que era um terreno fértil para mobilização popular e para iniciativas de grupos de base. Em alguns territórios, a gente teve essas iniciativas de cozinhas populares. O que era isso? Espaços onde as pessoas levavam suas doações, uma doação de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão, e ali produzia suas refeições de modo coletivo, produzia ali o encontro de pessoas que estavam naquele momento dispostas a entender por que a fome impactava de modo tão violento a vida das pessoas que estavam na periferia, né? Por que o desemprego impactava de forma tão desigual a vida das mulheres negras. E a gente foi fazendo dessas cozinhas esses espaços de elevação de consciência, essa cozinha como esse espaço de denúncia do desgoverno Bolsonaro. Essa cozinha foi se tornando um comitê não só de produção de alimento, mas de conhecimento da realidade do território, de formação, de capacitação e de um espaço comunitário. Durante as eleições, a vacina já tinha chegado, a gente já estava conseguindo reunir as pessoas, fazer formação, fazer fórum, fazer capacitação. As eleições chegam, né? Com a chegada das eleições, nós tomamos uma decisão política que nossas cozinhas iam ser comitê popular de agitação das candidaturas dos nossos parlamentares, amigos da cozinha, amigos dos comitês populares, né? Que ia ser um comitê de agitação da candidatura do presidente Lula. Então, para nossa surpresa, a comunidade se via naquele processo, né? A gente conseguiu aumentar as pessoas que tinham acesso à cozinha, né? Naquele primeiro momento, quem mais ia à cozinha eram as pessoas que precisavam se alimentar. Nesse bloco do comitê aberto para ser agitação, passava o professor, passava gente de carro, buzinava, pegava material, queria saber o que estava funcionando ali. Então, a gente conseguiu expandir a nossa atuação nos territórios, né? Então, a gente está vivendo esse novo momento nos comitês, nas nossas cozinhas, de
usar e querer usar das políticas públicas, que nos caibam nas políticas públicas, que o povo mais pobre, que o povo que está nos nossos territórios tenham voz e vez, não só de 2 em 2 anos, mas durante todo nossa vida, né? A partir do processo de formação do Nova Primavera, se juntou um conjunto de companheiros aqui no estado do Pará, e aí a gente organizou círculos de formação populares. Através desse processo de formação, a gente juntou muito conteúdo, e aí a gente não podia guardar isso com a gente sentia a necessidade, essa chama viva, de repassar para outros companheiros que ficaram de fora, ou então para levar além do grupo que fez esse processo de formação. Então, nós nos juntamos e montamos esse espaço, que naquele momento a gente chamava de Círculo de Formação Popular. O Círculo de Formação Popular, ele foi um processo muito produtivo e também que nos fortaleceu bastante, onde nele surgiu várias lideranças. A gente reunia, era todo mês, e depois a gente foi sentindo a necessidade de se reunir mais, e a gente foi fazendo de 15 em 15 dias. Quando chegou o processo eleitoral, que veio os comitês de luta, a gente percebeu que precisava ampliar ainda mais. Então, a gente se organizou a partir do comitê que se chamava O Futuro Nos Pertence, que era um comitê dos movimentos populares da luta da moradia, e aí a gente conseguia, além da formação, além de campanha, para eleger o companheiro Lula, para derrotar o Bolsonaro e o fascismo, a gente também se reunia para fazer diversas formações com diversos temas, para que a gente tivesse forças, né, para conseguir esperançar o nosso país de novo e derrubar o fascismo. O Círculo de Formação Popular foi tão positivo para a gente, e aí eu queria dividir com vocês de que esse processo ele é possível e ele é real. A gente está inaugurando aqui no Pará uma casa chamada Matriz do Mundo, onde a gente tem auditório, a gente tem computadores, e aí a gente vai juntar de novo essa companheirada que está à frente desse processo junto com a gente, para poder fazer desse espaço de formação política do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Popular, para que a gente possa juntar e trazer muito mais pessoas para esse processo, né? A gente sabe que a educação, ela desperta essa consciência crítica nas pessoas. E ter esse processo aqui no nosso estado, ele é muito importante para nossas lutas e para nossas vidas. Eu estou muito feliz de poder participar novamente do Nova Primavera 2023, porque a gente vai ter mais instrumentos para a luta e para seguir com a Casa Matriz do Mundo, fazendo com que esse processo de formação para as bases do nosso partido e para os simpatizantes e para as pessoas que querem conhecer o nosso partido cresça mais e mais. Sou coordenadora do Comitê Dona Maria do Areal, localizado aqui no Areal, no Distrito Federal. É um comitê que surgiu por conta daquele momento político anterior que a gente viveu, né? Por conta da possibilidade do fim do nosso projeto social. E foi um comitê que atuou numa feira aqui que a gente nem sabia que existia, uma feira de usados. Então, ficamos por lá quase um ano indo aos domingos, e a nossa dinâmica era aquela: panfletar, conversar com as pessoas, o microfone aberto, todo mundo falava o que podia, o que queria, e assim, a gente batia muito na questão da carestia, na questão da desigualdade, na questão do desemprego. Então eu achei que foi um momento assim fantástico. Agora, o comitê de hoje, que é um outro desafio, é esse, né? A gente agregar pessoas, conseguir ir para as comunidades mais próximas, pensar as políticas que existem, que estão aí, e pensar outras possibilidades, ouvir deles e delas as suas demandas, né? E, a partir daí, também a gente se fortalecer politicamente. Não tem outro pensamento também que não seja esse, né? E, assim, a nossa estratégia era de a gente fazer a ação no dia, ao final avaliar e planejar a seguinte. Eu acho que isso deu muito certo. E ainda hoje a gente trabalha assim presencialmente. E aí, sim, dentro desse desafio, que eu acho que são os desafios dos outros comitês, que é unir forças, agregar mais pessoas,
se juntar com outros comitês, porque isso é muito importante, a gente pensar o que os outros estão fazendo, e a partir daí também a gente repensar a nossa ação. Dentro dessa possibilidade de articulação com outros comitês, a gente começa pelo nosso aqui mesmo, que do nosso, que é o Comitê Dona Maria do Areal, surgiu o Comitê Areal é Luta, então nós temos 2 comitês aqui. E, para além disso, a gente tem contato com outros comitês de outros lugares, onde a gente vê quais são, digamos, os focos desses outros comitês. Aí tem comitê que tem a pessoa com questão indígena, um outro comitê que é um coletivo de mulheres, um outro comitê que é um coletivo de mulheres catadoras de recicláveis. Então, a gente tenta saber o que os outros comitês estão fazendo. Eu acho que a questão é um pouco dessa, assim, para se fortalecer nesse momento que eu acho que o desafio é a gente agregar e construir alguma coisa que a gente possa levar ao longo desses últimos 3 anos, desses próximos 3 anos e meio, né? Tanto no sentido de pensar essas políticas que já existem e que são para essas pessoas, quanto no sentido de demandar. É claro que esse é nosso sonho, poder demandar, poder pensar, o governo pensar como vai governar para o povo, né? Esse é um desafio. Um lance também que eu acho muito legal dos comitês foi a gente ter voltado a conversar com a base, tá bem ali, ouvindo o que as pessoas reais que vivem dessas políticas têm a nos dizer. Então, eu achei que isso foi maravilhoso. A experiência de Lins, o núcleo Irmã Helena Brioche, ela começa a partir da iniciativa de organização dos militantes, simpatizantes e dos filiados do PT, uma frente democrática na campanha de presidencial do Lula e aqui em São Paulo do Haddad. E aí nós nos organizamos com algumas manifestações, uma cidade de 74 mil habitantes agora pelo censo, conservadora, onde na eleição anterior para prefeito teve mais de 80% dos votos na direita, e aí essa necessidade de organização dentro dessas manifestações. A partir da frente, por orientação do nosso diretório municipal, das nossas reuniões, ficou deliberado a formação de alguns núcleos nos bairros principais, onde tinha uma representatividade principalmente para o legislativo. Nós tínhamos o majoritário, né, que em alguns já tinha saído candidato, e a prefeita, aqui nós temos 2 gestões do PT no município, onde tinha maior penetração. E a partir daí os núcleos foram criados. E o que se destacou num primeiro momento foi o da irmã Helena Brioche. E ela foi uma freira aqui de uma universidade, muito militante, que trabalhava muito dentro das causas sociais. E a partir daí o grupo foi se reunindo, definindo vários temas. Dentre eles a saúde municipal, a saúde estadual, todas essas movimentações dentro do município, o que estava certo e o que estava errado, fazendo uma análise, uma avaliação de conjuntura municipal. Depois ampliou esse grupo para as discussões estaduais e chegou em nível federal a partir da eleição do Lula. O que acontece é que mesmo depois da eleição, o grupo ele se fortaleceu. E, novamente, as pessoas se organizaram e definiu que precisaria de um curso de formação. Então, a partir daí, nós começamos, antes até do Nova Primavera, com a orientação, o modo petista de governar, a importância do legislativo, e agora, com a chegada do Nova Primavera, a gente, mesmo com esse núcleo, a gente usa a mesma metodologia. Hoje, o grupo ele se reúne toda quarta-feira, sistematicamente, definindo um tema de interesse municipal, de interesse estadual, e agora, com a chegada do Nova Primavera, estamos trazendo as questões nacionais. Então, a importância da reforma tributária, a importância do arcabouço fiscal, o que isso significa para cada cidadão e cada cidadã do município. Então, as ações hoje, ela vem em complemento à organização desse grupo, com as iniciativas do partido, com as orientações do partido em nível nacional, para trazer as instruções locais. Então, traduzindo isso, a gente traz o macro para atuar dentro do micro. Então, essa é a atuação hoje do grupo, dentro do seu núcleo e da sua região, do bairro mais populoso aqui do município de Lins. É um grupo forte, ele é envelhecido, mas apesar da idade, uma curiosidade e um fato bem marcante no nosso último encontro
foi que uma senhora de 75 anos olhou e falou: Luiz, você pode trazer o tema da inteligência artificial e o que ela vai impactar nas eleições? Então, essa foi uma experiência bacana e eles estão se fortalecendo, e a gente só tem a agradecer aqui pela disponibilidade que essas pessoas, mesmo com idade avançada, estão saindo para fazer campanha e ainda lutando por todas as dificuldades por um mundo mais justo, igualitário, inclusivo e participativo.